Ele assinou o cheque com a minha caneta. A minha caneta, que eu tinha deixado sobre a mesa do escritório do meu pai 2 semanas antes, quando ainda achava que aquela casa era minha. E enquanto eu ficava parada na porta, com uma caixa de papelão nos braços e o cheiro de café passado que meu pai sempre fazia na segunda-feira de manhã ainda preso nas paredes, meu tio me olhou com aquela expressão de quem está encerrando uma conta bancária. Você tem até sexta-feira para retirar o resto das coisas. Não foi uma pergunta. Não foi uma conversa. Foi uma ordem dada por um homem que, até 6 meses antes, aparecia na nossa casa no Natal pedindo dinheiro emprestado pro meu pai. Eu deveria ter gritado. Deveria ter jogado aquela caixa no chão e exigido explicações. Mas fiz o que sempre fiz quando a dor era grande demais para caber em palavras, segurei o queixo, virei as costas e desci a escada que eu tinha aprendido a subir com 4 anos de idade, com os joelhos tremendo por dentro da calça. O que eu não sabia naquele momento era que, 3 meses depois, um juiz ia devolver cada centímetro daquela casa para mim, e que o homem que me mandou embora dali ia sair do tribunal com uma tornozeleira eletrônica no pé. Antes de continuar, se essa história está te tocando de alguma forma, deixa um like e se inscreve no canal. Me conta nos comentários de onde você está assistindo e que horas são aí agora. Meu nome é Camila. Tenho 30 anos. E durante quase 6 meses, achei que tinha perdido absolutamente tudo. Meu pai era um homem simples, daqueles que acordavam cedo por hábito mesmo depois de aposentar. Pedreiro de profissão, ele tinha construído a própria empresa tijolo por tijolo, literalmente, e transformado uma construtora pequena em Ribeirão Preto numa empresa que empregava 42 funcionários quando ele morreu. Não era rico no sentido que aparece em revista, mas tinha casa própria, 2 salas comerciais alugadas, um terreno no interior e uma poupança que ele nunca tocou porque dizia que era para mim terminar a faculdade se eu precisasse um dia. Eu tinha terminado. Formada em administração, trabalhando com ele, aprendendo a virar a empresa que ele ia me deixar. Minha mãe morreu quando eu tinha 12 anos. Câncer, rápido, cruel, do jeito que essa doença costuma ser com as pessoas boas. Durante 5 anos, foi só eu e meu pai naquela casa de 3 quartos no bairro Jardim Paulista. Então ele conheceu minha madrasta. Eu tinha 17 anos quando ela entrou pela primeira vez na nossa cozinha com um pote de quindim que ela mesma tinha feito. 42 anos, bonita de um jeito calculado, sorriso fácil demais para ser verdade. Eu percebi na hora. Mas meu pai estava sozinho havia 5 anos, e a solidão faz com que a gente enxergue o que quer enxergar. Eles casaram 18 meses depois. Ela trouxe a filha dela, minha meia-irmã, que tinha 20 anos na época e que passou os primeiros 3 meses me chamando de amiga com um tom que deixava claro que não éramos nada disso. Por um tempo, funcionou. Minha madrasta cozinhava, organizava a casa, tratava bem meu pai na frente dos outros. Eu aprendi a coexistir, a criar distância necessária, a deixar certos comentários passarem porque meu pai ficava feliz do jeito que eu não via ele ficar desde que minha mãe foi embora. Isso era suficiente para mim. O que eu não via, ou o que eu escolhia não ver, era a arquitetura inteira daquela situação sendo construída ao redor de mim. Meu pai teve um infarto em uma quinta-feira de julho. No trabalho, rápido, sem aviso. Ele morreu antes de a ambulância chegar. 58 anos, saudável o suficiente para carregar cimento na semana anterior. Às vezes a vida não tem lógica nenhuma. Eu estava na empresa quando a ligação chegou. Corri pro hospital, mas já era tarde. Minha madrasta já estava lá, chorando no corredor, com minha meia-irmã do lado segurando o braço dela. Meu tio apareceu 40 minutos depois, irmão mais novo do meu pai, que morava em Franca e que eu via 3 vezes por ano em média. Naquele corredor branco cheirando a álcool, eu não pensei em herança, em inventário, em papéis. Pensei no café, que meu pai fazia toda segunda-feira. Pensei na voz dele me ligando toda sexta-noite para saber se eu tinha jantado. Pensei em como ia ser acordar no sábado seguinte sem ele no mundo. Os primeiros 15 dias depois do velório foram uma névoa. Minha madrasta tocou a casa, recebeu visitas, organizou a missa de 7º dia. Meu tio ficou em Ribeirão por 2 semanas, o que eu achei estranho na época, mas atribuí ao luto. Foi no 16º dia que meu tio me chamou pro escritório do meu pai. Ele estava sentado atrás da mesa. A mesa que eu tinha visto meu pai usar por 20 anos, com um risquinho no canto direito que eu mesma tinha feito com 6 anos de idade com uma régua metálica. Meu tio tinha os óculos de leitura que não eram dele na ponta do nariz e uma pilha de documentos à frente. Senta, disse ele. Sentei. Seu pai deixou um testamento. Ele deslizou um envelope na minha direção. Feito 3 meses antes de morrer. Tudo devidamente registrado em cartório. Peguei o envelope.
Eram 5 páginas, linguagem jurídica, fonte pequena, carimbo de cartório no rodapé. Meu coração acelerou enquanto eu lia. Eu procurava o meu nome no meio de todo aquele texto formal. E encontrei. Numa cláusula única, no final da 2ª página, deixo para minha filha Camila o valor correspondente a R$ 30.000 depositados na conta poupança de número tal, a ser resgatado após conclusão do inventário. R$ 30.000. A empresa, a casa, os imóveis comerciais, o terreno, todos destinados à esposa, com a ressalva de que a filha dela, minha meia-irmã, recebesse usufruto vitalício de uma das salas comerciais. Eu li 3 vezes. O papel não mudou. Isso não faz sentido, eu disse. Minha voz saiu mais firme do que eu esperava. Meu pai nunca me disse nada disso. Ele sempre falou que a empresa era minha. Meu tio tirou os óculos, dobrou com calma. Camila, seu pai tomou as decisões dele. Temos que respeitar. Dugo. Minha madrasta estava no batente da porta, que eu não tinha ouvido abrir. Ela segurava uma xícara de café. Não me ofereceu. Não disse nada. Naquele momento, eu devia ter ligado para um advogado. Devia ter saído dali com aqueles documentos e ido direto buscar orientação. Mas eu tinha acabado de perder meu pai havia 16 dias, estava dormindo 3 horas por noite, e a dor ainda era uma coisa física que ficava em volta do peito o tempo todo. Então eu fiz o que a maioria das pessoas faz quando está exausta demais para lutar, eu acreditei, porque era mais fácil do que considerar a alternativa. Durante as semanas seguintes, vieram os outros papéis. Sempre apresentados pelo meu tio, sempre com uma explicação casual, sempre com um prazo. Esse aqui é pro inventário, precisamos de todas as assinaturas. Eu assinei. Esse aqui é para transferência das cotas da empresa, processo normal. Eu assinei. Esse aqui confirma que você recebeu sua parte da herança. Eu pausei nesse. Mas eu ainda não recebi nada. É um documento de ciência, não de recebimento, disse meu tio. Significa que você foi informada. Burocracia, Camila. Assinei. Só parei de assinar quando apareceu um documento que me pedia para abrir mão do direito de contestar o inventário por um período de 5 anos. Nenhuma explicação jurídica que ele me desse fez aquilo soar como burocracia. Pedi uma semana para pensar. Na sexta-feira seguinte, meu tio estava de volta com minha madrasta ao lado e uma expressão que eu nunca tinha visto no rosto dele antes. Uma expressão que eu só consegui nomear mais tarde, quando já estava longe dali, alívio prematuro misturado com impaciência. Ele disse que se eu não assinasse naquele final de semana, o processo de inventário seria complicado para todo mundo, que eu seria responsável por atrasar a partilha, que isso poderia gerar custos. Minha madrasta ficou em silêncio o tempo inteiro, olhando para a janela. Preciso de mais tempo, repeti. Você tem até sexta-feira para retirar o resto das suas coisas. Não foi uma conexão que eu fiz na hora. Achei que eram assuntos separados. Só depois entendi que não eram. Saí daquela casa com 2 caixas de papelão e uma mochila. Deixei para trás quase 30 anos de vida, a cadeira de balanço onde minha mãe me amamentou, a estante de madeira que meu pai tinha construído ele mesmo, o cheiro de café de segunda-feira. Fui morar num quarto que eu aluguei no centro por R$ 800. 12 metros quadrados, janela para um poço de ventilação, vizinho que colocava pagode até meia-noite. Consegui um emprego de caixa num supermercado enquanto tentava entender o que tinha acontecido com minha vida nos últimos 60 dias. Durante um mês, fiquei paralisada. Não de preguiça, de choque. Existe um tipo de desorientação que acontece quando a realidade inteira se reorganiza em algo que você não reconhece, e você fica passando as coisas no caixa e contando troco e fazendo de conta que está tudo bem porque a alternativa é parar de funcionar. Foi numa quinta-feira à tarde, no intervalo do trabalho, que meu celular tocou com um número que eu não tinha na agenda. Camila? A voz era de homem, mais velho, levemente formal. Meu nome é Henrique. Fui advogado do seu pai durante 18 anos. Precisamos conversar. Achei que era golpe. Desliguei. Ele ligou de novo. Entendo a desconfiança, disse ele, sem hesitar. Mas antes de desligar, me deixa te falar uma coisa, o testamento que te apresentaram não foi feito pelo seu pai. O barulho do supermercado desapareceu de um jeito estranho, como quando a gente está submersa e o som do mundo de cima chega abafado. Como você sabe? Porque o tabelião que assina esse documento é Érico Menezes, do cartório do 4 Grau Ofício. E Érico Menezes foi indicado ao Conselho Nacional de Justiça por irregularidades em outros 2 processos de inventário no ano passado. Um deles envolvendo o irmão do seu tio como parte beneficiada. Fiquei sentada no refeitório do supermercado com o celular colado no ouvido e as mãos frias.
Onde você está? Ele perguntou. Nos encontramos naquela mesma noite, num bar na Avenida Jerônimo Gonçalves. Ele tinha pouco mais de 60 anos, cabelos brancos bem cortados, o tipo de postura de quem passou a vida inteira ouvindo histórias que precisavam de atenção total. Veio sozinho. Trouxe uma pasta de couro com documentos. Trabalhei para o seu pai de 2005 até 2019, ele disse, depois que pedimos café. Quando ele se casou de novo, ele me consultou sobre a questão patrimonial. Tinha preocupações. Não com a esposa especificamente, mas com o irmão dela e o irmão dele, que tinham começado a aparecer com mais frequência. Nessa época, elaboramos um testamento de verdade, Camila, registrado no cartório do 1 grau ofício, com firma reconhecida e 2 testemunhas. Nesse documento, a empresa e a casa ficam para você. A esposa fica com uma das salas comerciais e com o carro. O terreno vai integralmente para você. Tentei falar. Não saiu nada. Seu pai não me avisou quando atualizou esse testamento, e é possível que não tenha atualizado. Mas o que me chegou por vias informais, através de um colega que trabalha no mesmo fórum que tramitou o inventário, é que o testamento apresentado tem a data de 3 meses antes da morte do seu pai, exatamente quando ele estava internado por 5 dias por conta de uma bronquite grave. Ele estava com febre alta, recebendo antibiótico em dose pesada. A probabilidade de ele ter ido pessoalmente a um cartório nesse período é próxima de 0. Olhei para a pasta sobre a mesa. Você tem provas? Tenho o registro hospitalar. Tenho o testamento original que o seu pai fez comigo em 2019. E tem um perito grafotécnico que analisou a assinatura no documento que te apresentaram. Ele abriu a pasta. Deslizou uma lauda na minha direção. O laudo preliminar indica divergências significativas na pressão da caneta, na inclinação das letras e na formação das vogais, em comparação com 11 documentos assinados pelo seu pai entre 2018 e 2023. Peguei a lauda com as 2 mãos porque com uma só ia tremer demais. O que isso significa na prática? Significa que a assinatura naquele testamento provavelmente não é do seu pai. Significa fraude documental. Significa que o inventário foi conduzido com base num documento forjado. Ele fechou a pasta com cuidado. E significa que ainda dá para reverter. Ficamos sentados em silêncio por alguns segundos. Lá fora, a avenida tinha o barulho normal de uma quinta-feira à noite. Ônibus, buzina, gente indo embora para casa. Eu estava sentada naquele bar pensando que até 2 horas atrás eu achava que minha história tinha acabado de um jeito, e que talvez ela tivesse acabado de outro completamente diferente. Por que você está me contando isso agora? Eu perguntei. Por que não antes? Porque eu só tive acesso ao laudo essa semana. E porque levei um tempo para te localizar. Você saiu da casa sem deixar endereço. Ele me olhou com uma expressão direta, sem drama. Absalom, leve-minho. Seu pai me pediu uma vez, num almoço, que se alguma coisa acontecesse com ele eu cuidasse dos interesses da filha dele. Levei mais tempo do que deveria, mas estou aqui. Eu tinha 2 opções naquela mesa. Podia agradecer, ir embora, e continuar passando o produto no caixa para sempre com a certeza de que o mundo é injusto e que não há nada a fazer. Ou podia escolher acreditar que aquele homem, que teve paciência de me ligar 2 vezes num número desconhecido, tinha os documentos que ele disse ter. Escolhi a segunda opção. Não porque eu confiei cegamente, mas porque pedi para ver os documentos originais, pedi o nome do laboratório onde o laudo foi feito, anotei tudo, disse que ia confirmar por conta própria antes de qualquer decisão. E ele concordou sem pestanejar. 2 dias depois, eu estava sentada na frente de um perito grafotécnico independente, o segundo, que confirmou as mesmas divergências apontadas no laudo do Henrique. A assinatura no testamento tinha sido feita por outra pessoa. Levei mais 3 dias para aceitar completamente o tamanho daquilo. Meu pai foi internado por 5 dias com bronquite em agosto de 2023. O testamento suspeito tem data de 14 de agosto de 2023. A alta hospitalar foi em 17 de agosto. Alguém forjou a assinatura do meu pai, levou até um tabelião que aceitou autenticar um documento com firma falsa, e registrou um testamento que desviava praticamente toda a herança de mim. Alguém pagou por isso. E esse alguém ia ser identificado. Começamos o processo. Henrique entrou com a ação de nulidade do testamento no Tribunal de Justiça de São Paulo, comarca de Ribeirão Preto. O processo foi distribuído para a Vara de Família e Sucessões. A ré era minha madrasta, na condição de principal beneficiada. Meu tio foi incluído como litisconsorte passivo, dado o papel que ele tinha exercido em todo o processo de inventário. Eu continuei trabalhando no supermercado durante os 3 meses que o processo levou para chegar à audiência. Não contei para ninguém no trabalho.
Ficava no meu quarto à noite estudando os documentos, entendendo cada passo, pedindo pro Henrique me explicar o que eu não entendia. Aprendi o que é uma perícia grafotécnica, o que caracteriza fraude em testamento, o que o Código Civil diz sobre nulidade de atos jurídicos praticados mediante dolo. Aprendi que o que fizeram comigo tem nome. Tem artigo. Tem pena. Você já passou por uma situação onde alguém te fez sentir pequena demais para questionar? Pequena demais para fazer barulho? Me conta nos comentários, porque é uma coisa que a gente carrega sozinha, e que pesa mais do que deveria pesar. A audiência foi marcada para uma terça-feira no final de outubro. Henrique me ligou na semana anterior para me preparar. Me disse o que esperar, o que não esperar, como o advogado da parte contrária provavelmente ia se comportar. Então disse uma coisa que ficou comigo. Você pode querer falar. Não é obrigatório, os documentos falam por si só. Mas às vezes o juiz precisa ver quem é a pessoa por trás dos papéis. Fiquei acordada 2 noites pensando nisso. Na manhã da audiência, acordei às 5 da manhã sem precisar de alarme. Já fazia isso há semanas, de puro hábito de quem cresce acostumada a acordar cedo. Tomei banho, vesti a blusa de seda bege que eu tinha separado, fui de ônibus até o fórum porque não tinha carro e não ia fingir que tinha. O Fórum da Comarca de Ribeirão Preto é um prédio antigo com corredor de mármore e aquele cheiro específico de papel e ar-condicionado velho. Meu salto batia no chão de um jeito que parecia mais alto do que eu esperava, cada passo ecoando um pouco mais do que o normal. Henrique estava me esperando na porta da sala. Atrás dele, sua assessora carregava uma caixa de documentos, aquelas de arquivo morto, cheia até a tampa, com abas coloridas marcando cada seção. Entramos. O advogado da minha madrasta já estava lá, um homem de uns 40 anos com uma pasta fina, aquela postura de quem está fazendo uma obrigação. Minha madrasta sentou ao lado dele com as mãos no colo, olhando para a mesa. Meu tio entrou 2 minutos depois, de terno, mandíbula firme, o tipo de expressão de quem acha que consegue controlar o que está prestes a acontecer. Ele me viu, eu não desviei o olhar. A juíza entrou às 9:02. 40 e poucos anos, cabelo curto, leu os documentos preliminares com atenção antes de falar. Quando começou, foi direto. Henrique apresentou as provas em camadas. Não de qualquer jeito, mas como alguém que passou 18 anos defendendo causas complexas e sabe exatamente qual ordem faz cada coisa pousar com o peso certo. Primeiro, o laudo pericial grafotécnico. Ele chamou a perita, que tinha 41 anos de experiência em documentoscopia, para explicar em linguagem acessível o que os laudos mostravam. Ela foi precisa, sem drama, a pressão da caneta no L, do sobrenome era inconsistente com todos os documentos genuínos do falecido. A inclinação das letras no prenome divergia em grau estatisticamente significativo. Conclusão: com alto grau de certeza técnica, a assinatura não pertencia ao punho do titular do documento. O advogado da parte contrária se levantou. Meritíssima, a perícia foi contratada pela própria parte autora, há evidente conflito de interesses. A juíza olhou para ele. O laudo foi feito por profissional habilitado junto ao TJSP e a metodologia está devidamente fundamentada. O contraditório pode ser exercido com um laudo próprio, que a parte ré optou por não apresentar. Ela fez uma pausa. Continue, doutor. Segundo bloco de provas, o prontuário hospitalar. Meu pai foi admitido em 12 de agosto, recebeu alta em 17 de agosto. A data do testamento suspeito era 14 de agosto. Henrique projetou o prontuário na tela lateral da sala. Antibiótico intravenoso de 8 em 8 horas. Temperatura corporal acima de 38 graus nos 3 primeiros dias. Evolução de enfermagem registrando que o paciente apresenta-se sonolento e com dificuldade de concentração. Seria necessário que o Sr. Antônio se deslocasse ao cartório no dia 14, dia de maior febre documentada, disse Henrique sem inflexão. O cartório fica a 6 quilômetros do hospital. Não há registro de saída nos prontuários, e o hospital possui política de termo de responsabilidade para saídas temporárias que não foi assinado nesse período. Meu tio se mexeu na cadeira. Terceiro bloco, os registros financeiros. Henrique apresentou um extrato bancário obtido via solicitação judicial. Conta corrente do Érico Menezes, o tabelião. 22 dias antes do registro do testamento, um depósito de R$ 8.000. Origem: transferência a partir de conta em nome de uma microempresa de consultoria sediada em Franca, razão social, RB Consultoria e Serviços. Proprietário: Roberto Borges. Métier. A juíza olhou para o documento projetado na tela e depois olhou para o meu tio, não disse nada, não precisava. O advogado da parte contrária começou a se levantar. Henrique não esperou.
Meritíssima, antecipando a contestação, a defesa poderá arguir que a transferência se refere a serviços legítimos prestados pelo Sr. Roberto à empresa do tabelião. Apresento em seguida o levantamento cadastral da microempresa RB Consultoria, que não possui alvará de funcionamento ativo, não apresentou declaração de faturamento nos últimos 2 anos junto à Receita Federal e tem como único cliente registrado o próprio Érico Menezes, conforme informações obtidas junto ao contador indicado no contrato social. Ele colocou o documento sobre a mesa com cuidado, como quem guarda algo pesado e importante. Essa não é uma transação comercial, é um pagamento. O silêncio na sala foi daqueles que a gente sente na pele. Minha madrasta estava olhando para a mesa. As mãos dela tinham se fechado em cima da outra, os nós dos dedos levemente brancos. Henrique me olhou. Eu tinha dito a ele na véspera que queria falar. Que não ia fazer discurso, não ia chorar, só queria que aquela sala soubesse quem eu era além dos documentos. Meritíssima, disse ele, a parte autora gostaria de se pronunciar brevemente, se permitido. A juíza assentiu. Levantei. Respirei fundo uma vez, não por efeito dramático, mas porque precisava. Meritíssima, não estou aqui pedindo que a senhora puna meu tio ou minha madrasta além do que a lei prevê, estou aqui porque meu pai construiu cada coisa que ele tinha com as próprias mãos, literalmente. Ele pedreiro que virou empresário. Que acordava às 5 da manhã e chegava em casa às 7 da noite e ainda jantava comigo toda noite perguntando como tinha sido meu dia. Pausei. Ele me disse, mais de uma vez, que a empresa era para mim continuar. Não como herança no sentido de presente. No sentido de responsabilidade, de continuidade, de tudo o que ele tinha ensinado. Olhei para a juíza, não para o meu tio. Eu passei 60 dias assinando papéis que não entendi completamente porque estava de luto e porque confiei em pessoas da minha família. E quando parei de assinar, fui colocada para fora da casa onde aprendi a andar. Vim a saber depois que esse processo tinha começado antes do meu pai morrer. Minha voz não quebrou. Eu tinha decidido isso. O que estou pedindo é que esse tribunal diga o que é verdade, porque eu mereço saber. E porque meu pai merece que o que ele deixou chegue a quem ele de fato deixou. Sentei. A assessora de Henrique não estava mais anotando. Ela estava me olhando. O que aconteceu depois foi o que ninguém esperava. Nem eu, nem Henrique, nem o advogado da defesa que ficou olhando para o lado errado. Minha madrasta se levantou. Não do banco das testemunhas. Ela não tinha sido chamada. Ela se levantou de onde estava sentada, ao lado do próprio advogado, ajeitou a blusa e disse para a juíza com uma voz que tremeu uma vez, e depois ficou firme. Meritíssima, eu preciso falar alguma coisa. O advogado dela colocou a mão no braço dela. Ela se liberou com um movimento que parecia ensaiado há muito tempo. Eu sabia do depósito. A máscara dela estava intacta, mas os olhos não. Havia algo nos olhos dela que eu nunca tinha visto antes, um cansaço que não era de hoje. Meu cunhado me disse que ia resolver o inventário de um jeito mais simples. Que o testamento antigo ia complicar tudo, que ia levar anos, que ia custar caro. Eu não perguntei como, mas eu assinei o cheque da conta conjunta que eu tinha com meu marido. Ela parou. Respirou. Assinei sem perguntar o que era. Mas eu sabia que não era uma prestação de serviço de verdade. O advogado dela fechou os olhos por 2 segundos. Meu tio ficou rígido na cadeira. O pescoço dele foi ficando vermelho de baixo para cima, aquele vermelho de quem está tentando não explodir. Ela está confundindo as coisas, disse ele, sem levantar. A voz saiu controlada demais. Ela não tem plena ciência do que está dizendo. O luto distorce a memória. Senhor Roberto, disse a juíza, e a voz dela tinha aquele peso específico de quem já viu muita coisa e sabe exatamente o que está vendo. O senhor terá oportunidade de se manifestar. Neste momento, peço silêncio. Minha madrasta continuou olhando para frente. Eu não estou confundindo nada. Eu protegi esse homem por 3 anos e não consigo fazer isso mais. A sala ficou no tipo de silêncio que acontece quando todo mundo entendeu ao mesmo tempo. A juíza precisou de 18 minutos para revisar os documentos finais. 18 minutos em que eu fiquei olhando para o relógio analógico na parede, aquele com ponteiro de segundos que marca cada tique, e contei cada volta. Quando ela levantou os olhos, não olhou para o meu tio. Olhou para mim. Senhora Camila, usarei esse nome agora porque as provas assim exigem. Ela tirou os óculos de leitura. Este tribunal analisou os laudos periciais grafotécnicos, o prontuário hospitalar, os registros financeiros, o depoimento espontâneo da parte ré e o testamento original lavrado em 2019 junto ao cartório do 1º grau ofício desta comarca. As provas são convergentes.
A assinatura posta no testamento registrado em agosto de 2023 não pertence ao punho do Sr. Antônio e, portanto, o documento é materialmente falso. O inventário conduzido com base nesse instrumento foi integralmente viciado. Ela se voltou para a mesa onde meu tio estava sentado. É decisão deste juízo declarar a nulidade absoluta do testamento registrado em 14 de agosto de 2023 junto ao cartório do 4º grau ofício. Fica determinada a abertura de novo processo de inventário com base no testamento original de 2019, cujas disposições serão integralmente respeitadas. Fez uma pausa. Adicionalmente, este juízo determina o bloqueio cautelar dos bens imóveis que foram transferidos no curso do inventário nulo, até conclusão do novo processo. Determina ainda o encaminhamento de ofício ao Ministério Público para apuração de responsabilidade criminal pelos delitos de falsificação de documento particular, fraude em inventário e corrupção de agente público, nos termos dos artigos 298, 179 e 317 do Código Penal. O martelo bateu uma vez. O som foi o mais alto que eu ouvi na vida. Não porque foi alto de verdade, mas porque ecoou em cima de 3 meses de silêncio. A assessora de Henrique estava com a mão sobre a boca. Henrique não sorriu, mas algo nos ombros dele se acomodou, como quem soltou um peso que estava carregando há tempo. Ele se virou para mim e disse, baixo, está feito. No corredor, as passadas do meu tio eram rápidas e regulares, o tipo de pressa de quem não está acostumado a sair de um lugar antes de estar pronto para ir. O advogado dele já estava guardando os documentos na pasta fina, o olhar de alguém que quer sair rápido de um lugar. Minha madrasta saiu por último. Estava com o batom levemente corrido, os olhos vermelhos mais secos. Ela me olhou no corredor com uma expressão que eu fiquei muito tempo tentando nomear. Não era arrependimento limpo, ainda não era isso. Era o começo dele. Uma rachadura antes da abertura. Ela não disse nada. Eu também não. Algumas coisas não precisam de palavras para existir. Henrique segurou a porta do lado de fora do fórum aberta enquanto eu descia a escada. A luz do final de outubro batia de lado, aquela luz de tarde que faz as coisas ficarem cor de cobre. Meu tio estava no pé da escada, com o terno levemente amassado, uma das mãos no bolso. Ele me viu descer e ficou parado. Tinha algo na postura dele que eu nunca tinha visto antes. Não era derrota exatamente. Era a expressão de alguém que calculou tudo e descobriu que esqueceu uma variável. Camila. Ele usou meu nome com aquela voz de antes, a voz de quem acha que nomear alguém é uma forma de posse. Depois de tudo que eu fiz, o Senhor não fez nada por mim, eu disse. Fez contra mim. E agora acabou. Virei e desci o resto da escada. Henrique estava esperando no carro. Eu entrei, ele fechou a porta sem dizer nada, e a última coisa que vi pelo vidro escuro foi meu tio no pé da escada do fórum, paletó aberto, olhando o investimento que ele achava que tinha feito se desfazer. Hoje, 4 meses depois, eu moro de volta no Jardim Paulista. Não na casa do meu pai imediatamente. O novo inventário levou 2 meses para concluir, tempo em que continuei no quarto de 12 metros. Quando a sentença transitou em julgado e a transferência foi homologada, eu entrei pela primeira vez com a chave na mão em vez de tocar a campainha. Fiquei parada no corredor por uns 10 minutos. Cheirei o ar. O cheiro de café tinha ido embora, claro, mas o cheiro de madeira da estante continuava. Meu pai tinha construído aquela estante. Ela estava lá. A empresa passou por um processo de recuperação, porque meu tio tinha retirado o capital de giro durante os meses em que estava no controle. Contratei um gestor financeiro e estou reconstruindo. Não é rápido. Nenhuma coisa real é. Meu tio responde a processo criminal junto com o tabelião Érico Menezes. Os dois foram indiciados pelo Ministério Público em novembro. O processo está em andamento. Desta vez, eu acompanho cada passo. Minha madrasta cooperou com a investigação e teve sua situação diferenciada pelos promotores. Ela saiu da casa antes mesmo da sentença final, foi morar com a irmã dela em Bauru. Minha meia-irmã conseguiu um emprego pela primeira vez em muitos anos, pelo que eu soube por uma amiga em comum. Espero que ela vá bem. Genuinamente. Isso não é responsabilidade minha, mas torço. Faço terapia às quintas-feiras com uma psicóloga que tem um vaso de samambaia na janela e que não me diz o que sentir. Ela só pergunta e me deixa encontrar as respostas por conta própria. Depois de 30 anos sendo ensinada a não questionar, aprender a nomear o que é meu ainda parece um idioma novo. Mas eu continuo praticando. Antes de terminar, eu quero dizer uma coisa com clareza. Isso não foi sobre vingança. Eu sei que pode parecer, com o processo, a sentença, o indiciamento. Mas vingança seria querer que meu tio sofresse do mesmo jeito que eu sofri.
Eu não quero isso. Quero que ele responda pelo que fez. São coisas muito diferentes. Vingança é um fogo que você acende esperando que machuque alguém lá na frente. Responsabilização é só acender a luz para que todo mundo veja o que já estava lá. Se você está numa situação onde alguém usa o seu luto contra você, onde a sua dor se torna uma janela de oportunidade, onde as pessoas que deveriam te proteger são exatamente as que estão te lesando, você não está exagerando. O que você está sentindo tem nome. E você tem direito de procurar quem possa te ajudar a nomear isso juridicamente. Meu pai construiu cada coisa que ele tinha com as próprias mãos, e agora as mãos que vão continuar o que ele construiu são as minhas. No último domingo, sentei na varanda com um café. Era a primeira vez que eu fazia café naquela casa desde que meu pai morreu. Usei a cafeteira dele, a italiana de alumínio que ele tinha desde antes de eu nascer. O café saiu forte e ligeiramente amargo, exatamente do jeito que ele fazia. Fiquei ali um bom tempo, olhando para o jardim que estava precisando de poda. Pensei que ia contratar alguém para isso. Depois pensei que talvez eu quisesse aprender. Ainda não decidi. Mas decidi uma coisa. Que meu nome é Camila. E pela primeira vez em muito tempo, eu sei exatamente o que isso significa. Obrigada por ficar até o final. Se essa história te tocou de alguma forma, seja raiva, alívio, ou aquele reconhecimento silencioso de que você também já esteve num lugar parecido, escreve nos comentários. Eu leio todos. E se você quiser saber o que aconteceu com uma mulher que descobriu que o marido escondia uma outra família há 12 anos, essa história está na descrição aqui embaixo. Clica lá. Até a próxima. Cuida-se bem.